pessoal, então hoje eu vou falar de um dos assuntos que mais preocupa, que mais gasta-se tempo para qualquer brasileiro, para qualquer estrangeiro que está chegando aqui na Austrália, seja como estudante, seja para trabalhar, que é a acomodação. Também é um dos os pontos que mais pesa no orçamento, se não o que mais pesa, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, foi que recentemente eu recebi um notificado para sair desse local que eu estou, desse apartamento que eu compartilho com outro rapaz, um italiano, que eu divido um quarto com ele, que eu conheci aqui, foi pura coincidência, e o dono do apartamento vai vender o apartamento e tal, e precisa que a gente saia, né? Então eu moro com 5 pessoas no apartamento de 2 quartos e meio. Até coincidiu porque eu tenho essa oportunidade de mostrar para vocês como é que eu faço o processo em real mesmo. Andando pela rua, nas ruas de Sydney, você vê alguns anúncios, alguns papéis grudados nos postes, nas paredes, anunciando apartamento para compartilhar com outros estudantes e tal. Tem essa forma também, você vai, puxa um ticketzinho ou anota o número de telefone e liga depois. Eu acho mais prático fazer pela internet. Então, pela internet acho que tem um ou dois sites bem legais que ajudam bastante nisso. Um deles se chama Gumtree. Funciona muito simples, basta você escolher, você entra aqui, basta seguir o menu, basta seguir a orientação. Então você vem aqui, o que você gostaria de buscar. Tem a opção trabalho, apartamento, objetos eletrônicos, carro, automóvel, enfim, você vem e escolhe. No meu caso eu escolhi a acomodação, shared accommodation, né, ou com outros estudantes, ou outros jovens, outras pessoas e tal. E depois você vai, aqui nessa barra à esquerda, você vai definindo que tipo de acomodação você quer, pelo preço, pela região, que mais? Pelo número de quartos, se é fumante, não fumante, homem, mulher, tanto faz, essas coisas assim. Então, e aí aqui vai aparecendo as opções do mais recente, o que é bem útil, né? Então, e aqui ao lado os preços. Por exemplo, os preços de acomodação compartilhada vão a partir de $115. Esses valores são por semana, tudo aqui é feito por semana. Os apartamentos começam a partir de 115, 130, tem vários por 130, 140 e vai até mais ou menos 180. Esses são os compartilhados, você tem pelo menos mais uma pessoa no mesmo quarto, às vezes até mais. E esses são os preços médios para acomodação no centro, ou pelo menos próximo do centro. No centro na faixa de 180, 150, 180. Se vai um pouco mais para fora, você pode ser que encontre por 130, 115. Então, quando você clica num dessas, você lê um resumo, se achar interessante, clica, aí você tem as opções mais informações, mais detalhes, né? Com endereço e tal. Aí eles explicam aqui se está tudo incluso, se está incluso internet. Geralmente está incluso eletricidade, gás, água, essas coisas. Dificilmente você paga por fora, geralmente está tudo incluso. Alguns detalhes, geralmente tem o endereço também. Com o endereço, o que eu faço? Eu copio os detalhes do endereço, vou no Google Maps e olhe mais detalhes da rua, por exemplo, se a rua é interessante. Aqui, por exemplo, eu estou vendo no Street View. Então, estou verificando aqui se a rua é interessante da casa que eu estou pensando em alugar. Então, dá para ver que é uma área residencial, quarto, se tem estacionamento, tal, área verde, essas coisas. E se tem parada de ônibus, enfim, qualquer coisa que lhe interesse. Então, vem aqui no Street View e olhe mais detalhes da acomodação. No caso, eu estou verificando essa casinha aqui, que talvez eu alugue essa casinha. Então, e aí vai no Street Maps e tal. Então, aí você pesquisa a área, vê a distância do centro, vê a distância para o seu college, para o seu trabalho e tal. Então, enfim, usa as ferramentas do Google Maps. Outro site interessante se chama Domain, ou domain.com, que esse aqui ele também é muito popular, é válido é útil para toda a Austrália, e você pode fazer o mesmo tipo de seleção, por exemplo, para a região que você quer, se é Sydney, se é o centro, se é praia, se prefere ir para Bondi. Se você tem um pouco mais de dinheiro e prefere ficar num apartamento, num single, para uma pessoa só, eu diria que aqui no centro dificilmente se encontra por menos de 200. Então, se é um single, é de 200 a 300. Se for um pouco mais para fora do centro, nos bairros
mais residenciais, pode ser que tenha por 180, talvez até menos, né? Então como é que funciona? Você encontra um anúncio desse, você geralmente tem geralmente o anunciante ele coloca um celular, você pode ligar, ou então você manda uma mensagem, um e-mail, para perguntar mais detalhes que você queira, mas o mais importante é marcar para visitar o local. Você precisa inspecionar o apartamento, você precisa verificar se está de acordo com o que você busca, com o que você quer, nunca vai alugar sem visitar. Então eles já dão logo o número, você marca um horário, visita. Geralmente é tudo muito prático, é tudo muito rápido. Então você marca, às vezes, para o mesmo dia ou para o dia seguinte, já para visitar o local. Então, como é tudo muito prático, muito rápido, nem adianta você tentar contactar o pessoal para estar alugando apartamento antes de chegar aqui. Uma das primeiras coisas que vão te dizer é: quer visitar quando? Quer vir aqui hoje, quer vir aqui amanhã? Então não adianta você estar no Brasil, um mês de antecedência, verificando, contactando o pessoal de apartamento. Eu estou respondendo isso porque algumas pessoas me perguntaram isso, sobre apartamento, que já queriam começar a verificar e tal. Não adianta, você pode fazer pesquisas nesses sites que eu indiquei, mas você não vai chegar a lugar algum. Você vai ver a média de preço de acordo com a localização, tal. Se você está vindo estudar num college, está vindo para trabalhar numa empresa, você pode verificar quanto é mais ou menos apartamento naquela área, tal. Mas não adianta começar a contactar. Também tem que ficar de olho na época dos estudantes. Quando está chegando, Sydney é uma cidade cheia de estudantes, especialmente asiáticos. Tem muito jovem, muitos estudantes que vêm para cá para fazer universidade e college. Então é bom ficar de olho também nas datas que tem muitos estudantes chegando aqui. Por exemplo, no comecinho de março. É a época que as universidades estão voltando às aulas normais, final de fevereiro, começo de março. Então, essa época de fevereiro e março é mais difícil de conseguir apartamento, ou às vezes eles são mais caros. Tem aquela época mais embaixo, por exemplo, novembro, dezembro, é quando os estudantes estão indo embora, voltando para para os seus países. Então, fica mais barata a acomodação. Tudo acontece muito rápido. Gostou, pegou, pagou. Importante, geralmente você tem que pagar um depósito, que varia entre 2 a 4 semanas, mais o aluguel normal. Então, por exemplo, no meu caso aqui eu pago 2 semanas, de 2 em 2 semanas, quinzenalmente, e sendo que eu tive que pagar 4 semanas, que eles chamam de bond, que é uma espécie de depósito, né? Uma espécie de garantia pro dono do apartamento e tal. Então, geralmente cobra. Então, tem isso em mente, que além do aluguel normal, você vai ter que pagar um depósito. Quase todos cobram esse depósito, é uma forma de garantia. Depois que você sai do local, como eu estou para sair agora, eles devolvem o dinheiro. Se tiver tudo em ordem, se você não quebrou nada, se não deixou nada sujo e tal, eles devolvem o dinheiro. Então, se você está perguntando o que fazer, já que não vale a pena estar contactando nem alugando apartamento à distância, o que fazer para quando chegar aqui? Bom, no meu caso, eu fiquei num hostel, num albergue, né? Então, eu peguei de uma semana a 10 dias num hostel, onde é bem baratinho, cerca de $20 por dia, acho que foi. E nessa primeira semana eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a cidade, explorar Sydney, conhecer as áreas, conhecer os bairros legais para morar, os bairros não muito bons, distâncias do centro, sistema de transporte. E aí sim eu pude escolher um local para alugar, um quarto para alugar. Sem isso, fica difícil porque você não conhece a área, você não conhece o transporte, você não sabe nem quanto você vai gastar se você pegar um apartamento nos bairros mais distantes, quanto você vai gastar para vir para o trabalho, para vir para o college. Então, eu recomendo isso. Chega aqui, pega uma semana de hostel, quer dizer, reserva com antecedência um hostel, fica uma semana numa acomodação barata, enquanto isso você vai pesquisando, conhecendo a cidade, explorando as áreas e pesquisando na internet as opções de acomodação. Essa é a minha dica. Eu acho que é isso. Então, qualquer coisa pode mandar perguntas aí, mas por enquanto é isso. Falou, tchau, tchau.